Vamos conversar nesse vídeo sobre programar a mente para enriquecer. Você vê muitos vídeos, né, com essa promessa, faça isso, ouça isso, tal, e programe a mente para enriquecer. Eu quero trazer para você a minha visão sobre isso. O que de fato é isso? Né? Será que o programar a mente para enriquecer, eu entro em um estado ali meio hipnótico e eu ouço algumas coisas e aquilo vai fazer eu ficar rico? Como que isso de fato funciona aqui? Qual que é a verdade por trás disso? Tá? Esse é o objetivo dessa nossa conversa. Antes de entrar no assunto, caso você ainda não conheça e caso você hoje ainda faça menos que R$ 10.000 por mês, quero te convidar a conhecer a reprogramação Mentalidade 10K, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Que é esse programar a mente para os 10.000 por mês. Mas se isso não é claro para você, o que significa, é até importante que você entenda aqui, porque esse princípio que eu vou falar aqui do programar a mente para enriquecer, vale a mesma coisa para programar para os 10.000 por mês, tá? Se você já me conhece, já conhece as reprogramações, etc., convido você aqui a conhecer. É uma condição especial de fim de ano que nunca foi feito, provavelmente não vai se repetir, tá? Então, caso faça sentido para você, você esteja abaixo dos 10, toque nesse link abaixo, no primeiro comentário, está fixado no primeiro comentário. Bom, isso que a gente vai conversar hoje está dentro desse livro aqui, tá? A Ciência de Ficar Rico. Livro de 1910, mais de 100 anos, livro que inspirou o livro e o filme O Segredo, tá? Então, como eu poderia dizer que esse livro foi o precursor de tudo que a gente tem por aí sobre esse assunto. Então, se existe alguma fórmula para enriquecer, está aqui, tá? Se existe alguma coisa meio que mágica nesse sentido, está aqui. Então, eu quero mostrar para você duas questões aqui dentro desse livro. A primeira é de onde que vem essa ideia, né, de parecer ser uma coisa assim, realmente de outro mundo, que, né, é uma mistura de espiritualidade com dinheiro e que se eu pensar de uma forma... Eu vou citar um trecho aqui do livro que pode passar essa ideia. Olha só. Aqui na página 28. Existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância, aqui ele fala substância informe, tem alguns livros que falam substância amorfa. Então, o homem pode formar coisas em sua mente, imprimindo esses pensamentos na substância amorfa. E pode fazer com que seja criado aquilo em que ele pensou. Então, quando a gente olha isso aqui, pode trazer essa ideia de pensamento mágico, né? Ó, existe uma substância que penetra tudo no universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. Não parece assim? Olha, então se eu imaginar uma determinada coisa, eu vou imprimir isso nessa substância e isso vai acontecer de uma forma meio que mágica, né? Bom, olhando assim pode até parecer, né? Só que existe... tem um outro trecho aqui que aí esclarece, né? O que isso de fato quer dizer? Será que é só isso? Será que é tão simples assim? Aí, voltando um pouco aqui, na página 26, diz o seguinte, olha. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma. Olha o detalhe, olha. Mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento de ação pré-estabelecidas. Seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então
a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original, sem provocar a criação da forma. Então, o que diz aqui? Olha, é isso mesmo. O que você pensa, você cria. É isso. Então, se eu pensar que eu sou rico, eu vou ser sim. Mas, o que diz aqui? Olha, pelo menos, sempre ou pelo menos de forma geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. E aí o exemplo da casa aqui é excelente, né? Pode apressar a construção desse determinado tipo de casa. Ó, voltando aqui, né? A ideia de uma casa, se fosse impressa, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa. Isso aqui é a resposta, né? Então, não, eu quero construir a minha casa, então eu vou imaginar essa casa. Então eu imagino e de alguma forma aquela casa aparece. Não, existe um processo natural por onde, né, uma casa é construída. E da mesma forma, na questão do dinheiro, existe um processo natural, né, no qual o dinheiro chega para você. Qual que é esse processo? É o processo do trabalho, né? Não, mas eu quero usar isso aqui para ganhar na loteria. Ou para fazer de uma forma que não seja. Cara, quer dizer que não vai funcionar? Não quer dizer, mas quer dizer que na gigantesca maioria das vezes não vai funcionar. Não é o processo natural. Tá? Não é o processo natural. Se você for pelo processo natural, a chance de acontecer aumenta consideravelmente. Tá? Basicamente, então, quando eu falo, se você me ver falando assim, olha, programar a mente para enriquecer, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, os passos para isso, né? Na minha mente, o dinheiro está associado a algo 100% bom, não ter aquelas bobagens de rico não vai para o céu, vai ser injusto se eu for rico, porque tem muita gente que não é. Eu vou ter que pagar muito imposto. Enfim, qualquer coisa que dê a ideia de que isso seria algo ruim. Então, eliminou isso. Seriam as crenças conflitantes. Segunda questão, as crenças de merecimento. Eu não me sinto digno disso, eu sinto que isso não é para mim. Tiro isso. Crença de capacidade. Eu não sinto que eu consigo, eu não me vejo capaz de fazer. Tiro isso. E tiro a identidade da pobreza, né? Eu sou pobre, eu me achar, eu me ver assim. Então, programar a mente para enriquecer, para mim, é isso. Dinheiro é bom, eu mereço, eu consigo e eu já sou, eu já tenho. Quando eu tenho essa mentalidade, eu ajo de uma certa forma e essa ação, de uma certa forma, me leva a esse resultado. Faz sentido? Faz sentido? Bom, espero que tenha feito sentido e reforço, caso você não conheça ainda, conheça aqui a reprogramação Mentalidade 10K, tem vários depoimentos lá, inclusive, né, de pessoas que utilizaram, talvez faça sentido aí para você. Deixa um comentário aqui também, dizendo se isso aqui fez sentido. É isso, um abraço e a gente se vê em um próximo